Eu quero conversar com você nessa noite. E para isso, nós vamos utilizar do capítulo 14 do primeiro evangelho, Mateus, capítulo 14. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Seja ela impressa ou se ela esteja no aparelho eletrônico. Encontre, por favor, Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Deixa aberto. E daqui a pouco nós vamos ler uma parte deste capítulo. Mas é preciso nós fazermos uma retrospectiva antes de chegarmos no ponto que quero ler. Meus irmãos, quando nós iniciamos o capítulo 14 de Mateus, nós vemos algo dos mais covardes que poderia acontecer no relato do Novo Testamento ocorrendo. É algo que nos enche de desespero e que também causa em nós muita revolta, que é o episódio em que, de maneira sutil e sorrateira, Herodias, usando de Salomé, sua filha, ela consegue persuadir Herodes, o rei Herodes, a então cessar a vida de João Batista, pedindo sua cabeça numa bandeja, em um banquete cheio de convidados importantes. Então, no cárcere, eles vão decapitar João Batista. Trazem a sua cabeça na bandeja, apresentam aos convidados. Os discípulos remanescentes de João buscam o seu corpo, sepultam, e agora eles vão falar com Jesus e lhe contar o ocorrido. Eles contam para Jesus o que aconteceu com João. Em seguida, então, Jesus resolve, ele decide se afastar. E a Bíblia vai dizer que Jesus toma essa decisão. Ele quer ir para um lugar, ficar só. Há alguns motivos para isso. E um deles é exatamente a questão da morte de João Batista. O crescente antagonismo de Herodes, sua oposição à pregação do reino de Deus, iniciado com João Batista. O retorno dos discípulos pela sua jornada de pregação. E Jesus também quer se afastar com eles para poder lhes instruir. Mas a essa altura da vida ministerial de Jesus, ele já se tornou uma figura proeminente. Ele já é uma figura conhecida. Ele já é alguém famoso. Por onde Jesus passa, ele é reconhecido e automaticamente ele começa a atrair pessoas em busca de seus milagres, de suas operações poderosas e sobrenaturais e também espectadores para o seu discurso e os seus ensinos, como um rabino, um mestre que falava em nome de Deus. Jesus decide se afastar com seus discípulos apenas, mas uma grande multidão o segue. E nós vemos aqui neste capítulo 14, a partir do versículo 13, que a multidão não era uma multidão muito simples, não era um aglomerado de pessoas, mas a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 13, que eram 5.000 homens, sem colocar nessa contagem mulheres e crianças. E Jesus, então, sem poder esquivar-se ou desviar-se daquele número tão grande de pessoas, começa a discursar, começa a lhes ensinar, a lhes instruir. E o texto vai dizer que chegada a tarde, ou seja, após já as 15 horas, os seus discípulos começam a ficar preocupados, porque olha aquela grande multidão de espectadores, olham a hora e o tempo que essas pessoas já estão ali. Então, algum deles, de maneira bem cautelosa, chega a Jesus e diz: mestre, despede esse povo agora,
para que cada um vá pelo seu caminho, e entrando nas aldeias, eles possam procurar o que comer. Jesus então diz: não, dei vocês a eles o que comer. Um dos discípulos então vai dizer a Jesus: como? Nós não temos nada além de que 5 pães e 2 peixinhos. É impossível nós alimentarmos este povo. Não temos recurso suficiente. Embora tivéssemos dinheiro suficiente, onde é que encontraríamos pão para poder alimentar tanta gente? E Jesus diz: cadê o pão e o peixe? Um rapaz ali, precavido, trouxe o seu lanche. O outro evangelho, que não de Mateus, vai dizer que trouxeram o rapaz, um menino, um adolescente, até Jesus. Jesus, provavelmente, deve ter pedido a disposição daqueles pães, daquele peixe, o que prontamente liberou. E agora então Jesus pede uma organização. Ele diz: sendo o povo de maneira organizada, ele pega aquele alimento, dá graças a Deus e começa então a compartilhar, a repartir, e aquele povo começa a comer. Se nós aqui fizéssemos uma continha, porque a Bíblia diz 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se cada um desses homens estivesse acompanhado de sua mulher e de pelo menos um filho, nós temos aqui quase 15.000 pessoas sentadas em um campo. Era um lugar deserto, era um local afastado, um lugar inapropriado, mas havia ali uma relva, e eles sentam por ali, e agora eles começam a repartir aquele alimento, e o povo começa a comer, e comem com abastança, até que eles se fartam. E quando se fartam, Jesus pede que eles reorganizem o recinto, o ambiente, recolhendo as sobras, depois que ninguém mais tem posição e disposição para comer, e eles levantam exatos 12 cestos cheios das sobras dos pães e dos peixes, que no primeiro momento eram 5 pães apenas e 2 peixinhos. A Bíblia utiliza o termo no diminutivo para a carne que estava à disposição: 2 peixinhos. O povo se alegra, o povo farta, e aí Jesus fica ali conversando com o povo. E agora nós vamos começar a ler a partir do versículo 22. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Projeta, João. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão que ele acabara de alimentar. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai,
esta é a tua palavra. E eu careço nessa noite que o Senhor venha, através da tua palavra, falar conosco. Apesar deste mensageiro, Senhor, chegue até nós. Leva-nos, Senhor, ao nível de compreensão e o aprofundamento no nosso relacionamento contigo nessa noite. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Os discípulos viveram 2 episódios e 2 situações nesse mar com Jesus. O primeiro é aquele ocorrido quando Jesus está no barco, mas Jesus está dormindo. Levanta-se uma grande tempestade, um grande temporal se ergue, açoita o barco de modo grandioso, e aí eles estão achando que vão morrer. Eu preciso te dizer aqui nessa noite, parte dos discípulos de Jesus, quase metade dos apóstolos, eram pescadores profissionais. Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram homens que viviam da pesca. Eles estavam diuturnamente no mar da Galileia, conhecia aquele lugar como ninguém, conhecia o barco como ninguém, conhecia aquelas águas como ninguém. Agora, nesse episódio, eles vão até Jesus, que está dormindo, e tentando lhe acordar, diz: mestre, não se te dá que morramos. Jesus então levanta ali, estende suas mãos e diz: mar, aquieta-te, vento, para, e houve uma grande bonança. Naquele episódio, os apóstolos olhavam uns para os outros e questionavam entre eles, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? O segundo episódio é este que nós acabamos de ler. Logo após Jesus despedir a multidão que acabara de alimentar, ele insta, ele insiste, ele dá uma ordem, nós acabamos de ler, para que os discípulos entrem num barco, entrem no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e que eles passem para o outro lado. Não, vamos te esperar, Senhor, vamos te aguardar e vamos juntos. Mas Jesus ordena, e de modo forçoso e imperativo faz com que eles entrem no barco e dirijam-se para dentro das águas. Imediatamente que Jesus despede a multidão, ele sobe ao monte para orar. O texto diz: é a tardezinha, é o início da noite quando isso acontece. Quando Jesus despede a multidão, sobe para o monte, e os discípulos então começam a velejar por aquelas águas. E logo que isso começa, levanta-se um grande vento no mar, e o barco agora começa a ser açoitado pelas águas. E aí, aqui, a partir desse instante, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que merecem pontuação nesse episódio. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que para você e para mim é bem fácil nós entendermos entrar em uma tribulação, em uma tempestade, em uma adversidade, em uma luta por desobedecer a Deus, sim ou não? Todos nós temos consciência e grande entendimento de que a desobediência a Deus, ela culmina na maldição. Isso vem desde o pacto que o Senhor faz com o seu povo em Deuteronômio capítulo 28, quando ele diz: se ouvirdes atentamente a palavra do Senhor vosso Deus, e zelares para fazer tudo de acordo como nela está escrito, sereis abençoados no campo ou na cidade. Mas quando vamos a partir do versículo 14 do capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor, através de Moisés, alerta o povo, utilizando o mesmo termo, dizendo: mas se vocês não obedecerem à palavra que o Senhor hoje vos dá, e não atentarem para fazer de acordo como nela está registrado, sereis amaldiçoados no campo
campo, na cidade, e toda a gama de bênção e maldição é descrita e listada por Moisés. A obediência a Deus é sinal de bênção, é possibilidade de bênção. A desobediência a Deus é culminância de maldição. Então entrar numa luta, entrar numa tempestade, numa adversidade, num temporal, ao ponto de ver o barco açoitado, que é a sua própria vida, pelas ondas do mar da vida, é fácil entendermos: eu estou desobedecendo a Deus, eu não estou de acordo com a vontade de Deus, eu sou um rebelde ao Senhor, e por isso está me acontecendo. É fácil entendermos isso, sim ou não, meus irmãos? Vemos lá, na época em que o profeta Jonas agiu desse modo, e pela sua desobediência, o barco no qual ele ingressou também foi açoitado por uma grande tempestade. Mas ele reconheceu que era devido à sua desobediência, e assim que foi lançado fora do barco, houve bonança e calmaria. Agora, o que chama a atenção neste texto, e que nós precisamos meditar nessa noite, é: esses homens estão enfrentando uma grande adversidade nas suas vidas, não porque desobedeceram ao Senhor, contrário até disso, exatamente porque eles o obedeceram. Jesus diz: vão, eles dizem: não, vão, e eles vão em obediência, eles passam por aquilo. Quero te dizer aqui nessa noite que fidelidade não te dá garantias de imunidade de passar algumas circunstâncias e situações adversas na vida. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A missionária Badia, inclusive, mandou mensagem hoje logo pela manhã nos grupos, usando este termo. Quando Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui neste texto, porque são questões que a gente faz para nós mesmos, e hora ou outra acabamos ouvindo outras pessoas fazerem. Quantas vezes, talvez você mesmo no seu íntimo, sem falar uma palavra, você já pensou: por que é que está acontecendo isso comigo? Por que é que eu estou passando por isso? Eu tenho buscado com toda a minha força a servir e agradar ao Senhor. Por que é que estou vivendo essa grande luta? Mas há algo mais aqui que é intrigante. Logo que eles entram no barco, Jesus sobe para o monte. Sobe, e a Bíblia diz que Jesus está contemplando o que está acontecendo. Olha aqui comigo, acompanha aqui comigo, faz uma contagem comigo. Eles entram no barco, à tardezinha, o primeiro momento da noite. Mas o texto que lemos diz que à quarta vigília da noite, o barco continuava sendo açoitado pelo vento. A noite tem 4 vigílias. E a noite inicia-se às 18 horas. A cada 3 horas, fecha-se uma vigília. Das 18, 19, 20. Terminou a primeira. 21, 22, 23 horas. Terminou a segunda. 12, 1, 2 horas. Terminou a terceira. Está vendo em que horário nós já estamos? Às 3 horas da manhã, vai iniciar a quarta vigília e última da noite. E o texto diz: a quarta, aproximadamente 3 horas da manhã, eles ainda estão remando. E a luta ainda está ali, insistente. Ainda estão passando por aquilo. E aí o que me intriga neste texto é: por que é que Jesus está lá no monte? Já há 9 horas seguidas, vendo os seus discípulos, obedientes a Ele, passando por aquela luta. E Ele não faz nada, Romário. Por que é que Ele não faz alguma coisa?
Por que é que ele não salva? Por que é que ele não socorre? Por que é que ele não vem ao auxílio? Ele não precisa nem sair do monte. Ele não precisa nem descer e ir lá no meio do lago, no meio do mar da Galileia para socorrê-los. Afinal de contas, sei que você lembra o caso da mulher Ciro-fenícia. A mulher cananeia, que vem atrás de Jesus gritando: tem misericórdia de mim, mestre, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela gritava e insistia com Jesus. Os apóstolos diziam: mestre, despede essa mulher, porque ela está fazendo um barraco. Olha o que ela está armando, ela vem gritando atrás de nós. Vendo que não era possível fazer com que ela desistisse, Jesus para. Ela chega até Jesus: mestre, tem misericórdia de mim, olha para a minha situação, socorre na minha circunstância. E Jesus lhe dá a resposta mais dura ao nosso ver, que ele deu para alguém que pediu pela sua bondade. Ele diz: eu não posso, não é lícito, não é legal, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas ela diz: mestre, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E Jesus diz: é isso. Tenho andado aqui em Israel e não vi uma fé como esta. Não vi. Pode ir, mulher, te será feito conforme a tua fé. Olhe, o caso do centurião de Cafarnaum. Aquele homem, um homem importante do alto exército romano, ele chega diante de Jesus na oportunidade que tem e diz: mestre, tenho um servo em minha casa que está moribundo, está mais para lá do que para cá, morre, não morre, e eu preciso muito que o Senhor o cure, porque eu tenho grande estima por ele. Jesus diz para o homem: bora, vamos lá na sua casa, vamos ver a situação. O homem: não, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. E o centurião diz para Jesus: eu também sou um homem de poderes. Eu tenho homens ao meu dispor, ao meu comando. Eu digo para aquele: vem, e ele vem. Eu digo para o outro: vai, e ele vai. Então ele fala para Jesus: uma só palavra sua, oh glória. Uma só palavra sua, e o meu servo sara. E Jesus mais uma vez diz: eu não estou achando essa fé no meio do povo que eu vim para eles. Vai, porque o teu servo está são. O centurião sai dali e vai para sua casa, apressadamente. Quando ele vai chegando em casa, a Bíblia diz que alguém vem de sua casa ao seu encontro, vem encontrá-lo antes que ele chegue e diz: o homem sarou. Ué, como assim? Sarou? Sarou. O centurião para e pensa: que hora? Que hora que ele sarou? Sarou exatamente tal hora. Foi papo. E a Bíblia diz: foi exatamente na hora que Jesus liberou aquela palavra. Jesus não precisava ir lá no barco. Daqui mesmo onde ele está, uma palavra dele seria suficiente para acudir aqueles homens, para tirá-los depois de 9 horas remando incessantemente. Por que ele não salva? Por que ele não acode? E então, é preciso nós analisarmos melhor o texto para entendermos. Irmão e irmã, olhe para mim. Jesus, ele é o mestre desses homens. Jesus, ele é o treinador deles. Jesus é o coach deles. Tudo o que acontece, toda a situação que eles vivem, Jesus aproveita de maneira didática e também instrutiva e pedagógica para lhes ensinar algo. Ei, olhe para mim. Ir sozinho não foi por acaso. O vento não foi por acaso.
A escuridão na madrugada não foi por um acaso, foi toda uma situação feita por Jesus para ensinar uma lição a eles. Quando Jesus diz para eles anteriormente: dei vocês o que comer, ele diz: é impossível. É impossível. Quando no outro episódio Jesus acorda do seu sono e manda parar o mar e o vento, eles estão questionando assim: quem é este? Quem é este? Quem é este? A indagação é grande, a interrogação neles. Eles estão vivendo com Jesus, estão andando com Jesus, se alimentam com Ele, dormem no mesmo lugar onde Ele dorme, ouvem cada palavra, cada ensino, cada instrução, e agora eles olham para aquele ocorrido, aquilo que Jesus faz naquele instante, e questiona: quem é este homem? E Jesus precisa apressadamente lhes ensinar mais afincadamente. Irmãos, quero te dizer aqui, para concluir, aleluia, oh aleluia. 3 horas da manhã, Jesus desce do monte. Eu tenho algo do Senhor para te dizer aqui nesse instante. A luta que aqueles homens estavam passando foi suficiente para cegar-lhes a fé. De repente, às 3 da madrugada, 9 horas de trabalho exaustivo, eles olham no mar e vê algo se movendo no escuro. Algo se move e eles então começam a gritar. Eles dizem: é um fantasma. Irmãos, que fantasma? O que esses homens estão dizendo? O que é que esses homens estão falando? Fantasma? Eles têm andado com Jesus, têm ouvido tantos seus ensinos, e de repente agora eles dizem: é um fantasma? Cuidado, irmão, irmã. Não permita que a gravidade da sua luta, ou o tempo de duração que você já está passando por esta luta, roube a sua fé, mude a sua visão. Lemaço e canturiandalai. E agora vem Jesus andando sobre o mar. É um fantasma. Jesus diz: não, sou eu. Não precisa ter medo, sou eu. Pedro diz: eu não estou bem acreditando ainda. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E aí Pedro vai. Todo mundo critica Pedro porque ele afundou, mas ele andou sobre as águas, ele andou para ir, deu uma afundadinha, clamou pelo Senhor, e Jesus lhe atendeu, levantou e ele volta andando para o barco. Quando aqueles homens veem Jesus e Pedro entrando novamente no barco, eles se aproximam. É Pedro, é Jesus. E o texto diz: eles começam a adorá-lo. Oh Senhor, que bom que tu veio. Oh Senhor, que bom que o Senhor chegou. Oh Senhor, que bom que está aqui. E eles começam a adorá-lo. Põe o versículo 33 do 14 para mim, de Mateus, João. E eles falam algo aqui agora. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. No primeiro episódio, Jesus opera sobrenaturalmente
sobre os elementos da natureza. E ele diz: quem é esse homem? Quem é esse? Quem é esse? Quando Jesus opera nesse episódio, eles agora estão dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Algo muda neles. Mas o que mudou neles, eu preciso te dizer isso nessa noite. O que fez eles mudarem foi aquela tempestade, foi aquela luta, foi aquele período tão longo que eles passaram, remando sem ter sucesso, vendo-se a ponto de sucumbir a qualquer instante. Aquela situação, não por um acaso, mas tudo dentro do controle do Senhor, é que os fez mudar. Olha, Jesus está lá em cima do monte. Sim. Eles estão lá dentro da água. Sim. Parece que eles estão largados à própria sorte. Mas o texto aqui nos faz entender que mesmo que Jesus está lá em cima do monte, olha para mim, ele está assim, ó. Se você está entendendo, eu quero que você diga glória a Deus. Ele está lá no monte, mas está atento. Você pode achar que você está largado nessa situação, que você está abandonado à própria sorte, que Deus nem sabe que você existe, mas eu vim aqui nessa noite para dizer esta palavra ao seu coração. Pode ser que pareça estar longe, mas Ele está assim, ó, na sua direção, pelo que você está passando, pelo que você está atravessando, Ele está atento. Decorrido aquele tempo, vem Jesus andando sobre as águas. Por que é que ele não faz como fez no domingo da ressurreição? No domingo da ressurreição, eles estavam, os discípulos, trancados numa casa, janela fechada, porta fechada, tudo trancado, não tinha como ninguém entrar e sair. De repente Jesus simplesmente aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Por que é que Jesus não faz assim? Por que é que ele não simplesmente aparece ali? E às vezes mais rapidamente, ele vem andando sobre as águas para dizer para eles e para dizer para você nessa noite que ele sempre está acima do problema que te aflige. Eles adoram a Jesus. Eles dizem: eu agora sei que tu és o Filho de Deus. E se você continuar lendo, eu não tenho mais tempo, meu tempo terminou. Continue lendo. E então eles atravessam o lago de Genezaré. Esse mar que não é um mar, é um lago. 22 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. É o represamento do Rio Jordão. E o vento, porque ele está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, o vento que entra no lago provoca altas ondas. Mas eles agora com Jesus no barco, concluem a travessia depois de 9 horas de remada, sem sucesso. Chegam do outro lado do lago, e então acontece algo e eu termino aqui. Os discípulos tinham tido uma empreitada. Jesus havia enviado eles 2 a 2 para uma missão de pregação. E aí Jesus agora pergunta assim: quem o povo aí está falando que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? Aí eles começam a responder. Criemos aqui a cena comigo. Jesus pergunta aos discípulos, eles estão aqui. Então ele diz: quem esse povo está falando que eu sou? Os discípulos ali. E eles começam a responder. Uns dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és Elias. Alguns chegam a dizer que tu és João Batista. Ou algum dos profetas. Olha a cena. Eles ali. Jesus aqui. Eu fico vendo Jesus se preparando para um momento muito especial na vida daqueles homens. Agora então Jesus diz assim:
Tá. Estão dizendo muita coisa ao meu respeito. E é tudo infundado. Todo mundo está errando. Aí pergunta Jesus: mas e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então eles respondem: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aprenderam a lição. Esses homens estão preparados nesse quesito. Eles agora aumentaram e elevaram o nível da sua fé. Não mais vão precisar enfrentar uma tempestade com seu barquinho em alto mar, porque já aprenderam a lição. Não tem mais essa prova, e você não mais vai ver esses homens viverem outra situação como essas duas que eles viveram. Deem graças a Deus por tudo que acontece na sua vida. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é alguém que ama a Deus, mesmo que você enfrente uma luta, uma tempestade, uma tribulação, mesmo que isso já esteja durando um período quase insuportável, fique tranquilo, Jesus está vindo aí, andando por cima deste mal que está te afligindo. O propósito e o projeto dele é te melhorar como servo dele. E eu quero orar com você nessa noite, para nós termos a coragem de dizer: Senhor, pode provar, para eu ser aprovado. Porque o que me interessa é a aprovação. O que me importa é esta aprovação. O que me importa é isso, é subir o nível, é ir para o próximo patamar, é crescer no conhecimento do Senhor, é expandir no espiritual e no sobrenatural. Se você quiser, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Pai, graças eu te dou. Ó Senhor, Tu nunca nos deixa, nunca nos abandona. A obediência ao Senhor, mesmo que durante o percurso possa haver dificuldades e tribulações, mas ela nunca ficará sem recompensa. O Senhor nunca nos deixará a própria sorte, enquanto estivermos enquadrados na obediência, Senhor, ao Teu dito, à Tua ordenança, ao Teu mandamento, à Tua instrução. Ah, Senhor, nós não estamos livres de viver dias difíceis. E eu sei que aqui nessa noite existem homens e mulheres que estão atravessando, talvez, Senhor, quem sabe, o período mais difícil de suas vidas até hoje. E alguns já chegaram a pensar: será que Deus me abandonou? Remalaçui palabás. Será que Ele me deixou? Será que vou naufragar? Será que meu barco vai afundar? Será que nadei tanto para morrer sem chegar na praia? Mas o Senhor trouxe-os dessa noite exatamente para lhes dizer: eu estou no controle de tudo. Tudo está diante dos meus olhos. Não perdi você de vista. Não deixei o cuidado de ti. Eu tenho cuidado de ti. Aguarda, não blasfema, não ignora, não descrence, não desanime. Muda essa situação, Senhor. Vem, Senhor. Vem andando sobre o vento. Vem, Senhor. Vem saltando sobre as ondas. Vem, Senhor. Mesmo que no momento mais escuro da noite. Vem, Senhor. Porque Tu és o que salva. Nós já sabemos que Tu és, sim, o Filho de Deus.
Senhor, nós não acreditamos em fantasma, nós só acreditamos no Senhor. Só em Ti está depositada a nossa crença, a nossa fé e a nossa confiança. Ah, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sei que tudo podes e que nenhum dos Seus planos pode ser frustrado. Conclua, Senhor, a Tua obra de vitória, de vida, de saúde, de alegria, de libertação na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, dessa criança também. Conclua o Teu querer e o Teu propósito, Senhor, esteja bem estabelecido para a Tua glória, o louvor do Teu nome. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.